A libertação do seu coração transformou a vingança em uma lição de vida inesperada. Na pequena vila de sol nascente, onde as casas pareciam sussurrar segredos sob a luz suave do entardecer, Clara caminhava pelas ruas de paralelepípedos, o coração pesado. Seus pés, descalços e sujos pela areia da praia próxima, mal tocavam o chão. Ela sentia cada batida como uma punhalada, lembrando da traição de Miguel, seu melhor amigo. Era como se a dor tivesse um peso físico, fazendo com que ela se sentisse presa em uma prisão invisível. Dias e noites passavam, e a mágoa não a abandonava. Sob os muros de sua casa, Clara observava as paletas de cores vibrantes dos murais que estavam tomando forma na vila. Era uma artista local, Lúcia, conhecida por transformar paredes fadigadas em explosões coloridas de vida e sentimentos. Os murais de Lúcia falavam de amor, de dor, de superação. Tudo que Clara temia, mas que também desejava ardentemente sentir em sua essência, os olhos brilhantes de Lu. As palavras da artista pousaram sobre ela como um balde de água fria. O que Lúcia dizia fazia sentido, mas tão difícil era desprender-se do ciclo de vingança que Clara alimentava secretamente. Enquanto Lúcia pintava, Clara não conseguia tirar os olhos de suas mãos hábeis. Cada movimento era pleno de vida e esperança, algo que parecia tão distante para ela. A jovem artista estava à beira de uma revelação. Contudo, o antigo segredo começou a emergir das sombras de sua memória, perturbando a paz que tentava construir. Sons de risadas infantis se misturavam ao murmurinho da vila, trazendo ecos de um tempo mais simples. Ela lembrou do dia em que Miguel havia guardado um brinquedo especial, um carrossel de madeira que sempre sonhavam em pintar juntos. A traição, que havia se instilado na memória de Clara como um veneno, agora ameaçava desmoronar sua nova perspectiva. O novo dilema ardendo em seu peito, Clara se viu à beira de inúmeras emoções colidindo. Sentimentos de liberdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava à beira de uma nova vida. A conexão com Lúcia crescia como uma flor que se abria ao sol. Mas justo quando tudo parecia tomar um rumo inesperado e promissor, a inquietação no peito de Clara a guiou até a praia. Os gritos das gaivotas ecoavam como um aviso, enquanto o mar, em sua maré alta, se agitava ameaçadoramente. O vento soprou forte como se. A voz de Miguel a puxou de seus devaneios. Ela se virou, os olhos se arregalando em surpresa e confusão. O coração disparou. O que ele estava fazendo ali? Preciso falar com você. Ele parecia angustiado, como se um peso insuportável o houvesse alcançado. Ela hesitou, as palavras de Lúcia ecoando em sua mente. Transforme sua dor em arte. Mas a raiva pulsava em suas veias. O que ele poderia ter a dizer que não fosse mais uma mentira? Por favor, só um momento. Miguel implorou, aproximando-se. A expressão dele estava conturbada e o olhar entre a dor e a súplica fez Clara recuar. Não, Miguel, não tenho nada a dizer a você. Mas antes que pudesse seguir seu caminho, um barulho ensurdecedor fez seu coração parar. Uma explosão. O chão sob seus pés tremeu. Clara e Miguel se entreolharam, perplexos. As casas ao redor vibraram e pessoas começaram a correr, gritando em pânico. Vem! Miguel puxou Clara,
levando-a para um canto mais seguro. A adrenalina bombardeava seu corpo. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, Clara percebeu que o tumulto não era apenas uma briga ou um acidente. O som vinha de um lugar mais distante, uma loja que explodira em chamas. Um grupo de pessoas se aglomerava. E Clara viu Lúcia, o pincel ainda na mão, a expressão confusa. Clara gritou seu nome. Mas o que aconteceu em seguida a fez gelar. Um homem encapuzado estava correndo em direção ao local da explosão. Ele segurava um artefato que Clara reconheceu imediatamente como algo perigoso. O rosto do homem, momentaneamente exposto sob a luz de uma lâmpada que piscava, a fez tremer de choque. Era alguém que ela conhecia. Miguel! É ele! A voz de Clara saiu em um sussurro horrorizado. O amigo de infância, que sempre esteve perto, agora revelava a face de um traidor em meio ao desastre. Ela não conseguia processar. Os sentimentos mudaram. E a raiva foi substituída por um horror absoluto. Miguel olhou para Clara, os olhos arregalados em reconhecimento. O próprio homem que ele sempre considerou um amigo. Uma nova onda de pânico percorreu a vila. As pessoas gritavam e a fumaça começava a engolir o céu. Clara teve um lampejo de esperança de que tudo não fosse verdade, que houvesse alguma explicação lógica para a cena diante de seus olhos. Mas o desespero e a raiva começaram a transbordar. Por que você não me contou? Por que você se envolveu com ele? Clara queria respostas, mas seu coração estava em ruínas. Lúcia apareceu ao seu lado, a expressão de choque em seu rosto, e disse: Precisamos ajudar, Clara. Mas ajudar quem? A quem Clara deveria lealdade agora? O tempo parecia congelado enquanto ela se via em um impasse entre seu passado e o futuro, entre o amor que poderia crescer e a traição que a marcou. A explosão não apenas destruía coisas físicas, mas espalhava a balança de suas emoções. Bora, Clara, ele precisa de nós. As palavras de Miguel a trouxeram de volta à realidade. Mas enquanto Clara olhava para o homem a poucos metros de distância, percebeu que nada seria como antes. O que ela faria a partir daquele momento mudaria tudo, e a verdadeira natureza de cada um estava prestes a ser revelada em meio ao caos que a rodeava. Clara ainda estava atordoada, a mente uma tempestade de pensamentos, enquanto Miguel a puxava para perto. Mas algo em seu olhar a fez hesitar. Ele parecia mais assustado do que nunca. E naquele momento tenso, tudo ao redor desmoronava. As vozes da multidão misturavam-se aos gritos de terror. O seu fé mudava. Clara percebeu que ele não era mais o amigo de infância, mas um desconhecido. Miguel, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, um eco de desconfiança. Precisamos agir, Clara. Acredite em mim. Ele falava rápido, os olhos movendo-se freneticamente. Mas o que era realmente verdadeiro? No fundo do seu coração, uma pequena voz dizia que a história dele não era o que parecia. Ajuda! De quem? Você? Clara gritou, sua voz quase se perdendo no caos. Como posso confiar em você depois de tudo? E antes que ele pudesse responder, um novo estrondo irrompeu, mais próximo agora, como se o próprio chão quisesse separá-los. Clara não conseguia mais pensar. Olhou ao redor, desesperada, procurando uma saída. Foi então que avistou Lúcia, mas o que a artista fazia a deixou paralisada. Lúcia estava na direção da explosão, e em suas mãos algo cintilava a luz fraca. Clara conseguiu distinguir a forma, um objeto pequeno, mas familiar. Lúcia, cuidado! Clara gritou, apontando para o que ela segurava. Mas já era tarde demais. O olhar de Lúcia estava fixo, um misto de medo e determinação. Quando o artista ergueu o objeto,
O que era um momento de surpresa se transformou em horror. Era o carrossel de madeira, o mesmo brinquedo que Clara e Miguel sonhavam em pintar juntos. Mas não era só isso. Ao fundo, Clara viu a verdade que a deixou paralisada. Lúcia estava de mãos dadas com um homem encapuzado que trouxera o caos. Reconheceu-a imediatamente. Sabe-se lá como. Lúcia sempre estivera mais próxima de Miguel do que Clara imaginava. O coração de Clara despencou. A traição não era só de Miguel. Os dois estavam em algo que Clara nunca poderia imaginar. Miguel, qual é o jogo aqui? Clara olhou para o amigo atrás, uma fúria incontrolável misturada à dor. A destruição ao seu redor parecia distante, como se este momento fosse mais devastador. Dizer que estava em choque era um eufemismo. Clara, escute! Miguel balançou a mão. Ela não é o que você pensa. Ela estava se infiltrando. Só me diga que você não vai acreditar nela. Você acha que eu vou ficar do seu lado depois disso? Lúcia! Clara estava perdida. Por que você? Lúcia sorriu, mas era um sorriso sinistro. Porque você era a única que não via. E agora, Clara, não há como voltar atrás. Naquele momento, o chão sob seus pés parecia tremer mais uma vez. Um brilho intenso iluminou o céu enquanto o carrossel explodia, cercado por chamas vivas. Clara se viu cercada pela fumaça, e tudo o que restava era um eco vibrante de risadas que não eram suas. O que acontecera com as promessas de liberdade, com as cores e a arte? Quando a poeira começou a assentar, Clara percebeu que não só a vila estava mudada, ela também. Todas as relações que edificou, o amor que começou a florescer com Lúcia, tudo se perdeu em meio ao caos. Uma sombra dela mesma gritou para que finalmente parasse de acreditar nas ilusões. Enquanto as sirenas se aproximavam, o que era uma escolha simples agora parecia nada menos do que um jogo mortal. Clara olhou para Miguel, que estava perdido em suas emoções, e Lúcia, transformada em alguém que não conhecia mais. O que ela faria agora? O que deveria ser sua vida? A única certeza que tinha é que tudo estava preste. A única coisa que sobrou era o questionamento. Até onde Clara iria para descobrir a verdade? E o que mais poderia estar escondido sob a superfície já tão tumultuada de suas vidas? A poeira ainda pairava no ar, enquanto Clara tentava processar o que acabara de ver. O pesadelo se desenrolava diante dela, e cada grito da multidão parecia cortar mais profundamente. O carrossel explodira em chamas, espalhando um brilho sinistro em meio ao caos. Clara sentiu sua respiração falhar, e o mundo ao seu redor parecia distorcido, como um sonho ruim do qual ela não conseguia acordar. Clara, podemos sair daqui, Miguel insistiu, puxando-a pelo braço, mas ela estava paralisada, seus olhos fixos no que restara de Lúcia. A artista, que até então parecia uma amiga, agora era um enigma envolto em tragédia. Miguel, o que está acontecendo? A voz de Clara tremia, as palavras pareciam flutuar entre a fumaça. O que ela queria saber era mais do que a verdade sobre Lúcia e Miguel. Era sobre si mesma. Qualquer sensação de segurança desmoronara. Precisamos nos afastar. Ela não é quem você pensa. Miguel estava desesperado, quase implorando. Clara notou a agonia em seu olhar. Mas por que essa urgência? O que realmente estava acontecendo? Você quer que eu confie em você agora? Depois de tudo? Clara gritou, sua voz se elevando acima do barulho das sirenes que se aproximavam. Tudo o que ela vivenciara a levou àquela pergunta. Foi nesse momento de tensão que o inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu das sombras da explosão. Clara não viu seu rosto, mas o contorno era familiar. A pessoa parecia conhecer o caminho, movendo-se com uma precisão inquietante entre a fumaça. E quando ele se virou para olhar para Clara e Miguel, um lampejo de reconhecimento iluminou seus olhos. Então, você finalmente veio, a figura declarou, fazendo com que Clara engasgasse. Era Ricardo, o irmão mais velho de Miguel,
que havia desaparecido há anos. Um misto de esperança e horror a invadiu. O que ele estava fazendo aqui? Como ele se ligava a tudo isso? Ricardo! Miguel exclamou, a voz misturando alívio e preocupação. O que você está fazendo aqui? Eu não pude ficar fora disso. É maior do que vocês imaginam. Ricardo disse, olhando fixamente para Clara. Vocês não percebem o que está acontecendo na vila? Não é só sobre vocês. É parte de um plano. Os olhos de Clara se arregalaram. Um plano? Que plano? O que Ricardo sabia que eles não sabiam? A raiva por Miguel, por Lúcia, agora se misturava com um medo profundo. O que exatamente estava acontecendo na vila que desviava a atenção deles? As sirenes agora estavam próximas e a realidade começou a se atropelar. Vocês precisam vir comigo. Logo, todas as respostas virão. Ricardo gesticulou para a saída. Clara queria questionar, mas a urgência em sua voz a fez hesitar. Mas e Lúcia? E o que aconteceu aqui? Clara perguntou, o coração apertando. Não temos tempo para isso. Há pessoas que estão atrás de você, Clara. E não são só amigos, Ricardo disse, quase em um sussurro. Você é a chave para tudo isso. Espera, Clara parou. A chave para o quê? Mas antes que pudesse processar, a multidão se agitou novamente e a figura de Lúcia se ergueu do chão. Ela estava ferida, mas seu olhar não contava uma história de dor. Havia um brilho estranho em seus olhos. Vocês ainda não entenderam, não é? O que aquilo significava? Neste momento, Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo abaixo dela. Uma revelação chocante a consumiu. Talvez não estivesse apenas em um jogo de traição, mas em uma complexa teia de intrigas que ultrapassavam sua própria história. O que mais poderia estar escondido sob a superfície da sua vida tranquila na vila? Lúcia disse, Clara, você faz parte disso, mais do que imagina. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. O que ela realmente queria dizer? Agora, com Ricardo ao lado, a verdade parecia quase inatingível. E ali, no limiar de mazelas, Clara se viu diante de decisões que alterariam seu destino. Olhou para Miguel, depois para Lúcia e, por fim, para Ricardo. O que cada um guardava? A única certeza era que nada seria como antes, e a resposta para todas as suas perguntas estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Clara estava à beira de uma transformação que mudaria tudo. O olhar de Lúcia, antes cheio de amizade, agora transparecia uma frieza que a deixou em estado de choque. A artista estava mais próxima de Miguel do que Clara jamais conseguia imaginar. Seu coração disparava enquanto Ricardo falava, a confusão ocupando seu peito pesado. Ricardo, você precisa me explicar, Clara pediu, a voz quase sufocada pela fumaça. Miguel parecia prestes a protestar, mas Ricardo foi firme. Clara, eu te encontrei porque precisava saber se você estava segura. Essa explosão foi um aviso. Ele gesticulou, o olhar apreensivo. E Lúcia, ela não está aqui para você, sua amiga. Ela é parte de algo muito maior. As palavras de Ricardo penetraram em sua mente, mas não faziam sentido. Lúcia agora sorria, um sorriso que mais parecia um desafio do que um sinal de aliança. Acha mesmo que você é a única que pode ver a verdade? Você não faz ideia do que está acontecendo. O mundo ao redor de Clara se transformou em um turbilhão. As sirenes se aproximavam, a multidão estava em pânico e tudo parecia desmoronar em questão de segundos. Você está mentindo! Clara gritou, tentando se manter firme. Mentindo? Sobre o quê? O olhar de Lúcia agora era cortante, quase letal. Você acha que tudo isso não era uma questão de tempo? Não percebe que já está dentro? Que sempre esteve? Então, em um movimento rápido, Lúcia puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo triangular.
Clara reconheceu imediatamente. Era uma explosão controlada, um detonador. A revelação a atingiu como um sopro no estômago. Lúcia não estava apenas envolvida. Ela era a porta-voz de algo maior, algo do qual Clara nunca quis fazer parte. Não! O que você vai fazer? Clara gritou, alarmada. Miguel parecia igualmente chocado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Só vamos libertar a vila deste lugar podre. Essa é a única chance que temos. Lúcia sorriu, mas não era um sorriso de esperança. Era uma promessa sombria. Assim que Lúcia pressionou o botão, o tempo pareceu parar. Clara sentiu um frio na espinha. Lúcia, não! Pare! Mas de repente um grito cortou o ar. Clara virou-se e viu a figura encapuzada de Miguel, agora com a mão estendida para Lúcia. Pare! Não faça isso! Naquele instante, tudo se desfez. Lúcia se virou para Miguel, e o olhar deles era de uma intensidade que queimava. Uma troca silenciosa, mas carregada de significados. O que estava acontecendo? O coração de Clara disparou, e então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A explosão não foi dela, mas de uma segunda figura que saiu da multidão. Um homem que ninguém reconhecia. Ele tinha um olhar raivoso e explosivo enquanto avançava em direção a Lúcia, gritando: Você não pode fazer isso, Lúcia! Eles não merecem. A explosão que se seguiu foi ensurdecedora. Clara sentiu um calor avassalador, as chamas dançando em sua direção. Tudo se transformou em um borrão de gritos e correrias. O chão parecia se mover sob seus pés e ela teve certeza de que nada se concretizara. A traição, o sequestro emocional, tudo desmoronava. Miguel, vamos! Clara gritou, mas ele estava paralisado. Miguel! O caos aumentava e o que deveria ser um momento de união, um momento de descoberta, se transformou em um afastamento de cada um deles, cada um mergulhando em seus próprios pesadelos. Assim como a fumaça obscurecia o céu, qualquer possibilidade de paz ou amizade se dissipou. Clara olhou para Lúcia, agora uma sombra do que fora. Por que você fez isso? O desespero transparecia em cada palavra sua. Ela esperava uma resposta, mas o olhar vazio de Lúcia dizia tudo. A decisão fora tomada, e agora ela só podia esperar entre a fumaça e os ecos de um futuro incerto. Qualidade de vida ou liberdade? O que era real? Clara percebeu que a única certeza era a dúvida que permanecia, e entre gritos e fumaça, ela se fez uma pergunta que ecoava mais forte que qualquer outra. Quem realmente era Lúcia? E o que mais estava à espreita nas sombras de sol nascente? Clara estava à beira de uma transformação que mudaria tudo. O olhar de Lúcia, antes cheio de amizade, agora transparecia uma frieza que a deixou em estado de choque. A artista estava mais próxima de Miguel do que Clara jamais conseguiria imaginar. Seu coração disparava enquanto Ricardo falava, a confusão ocupando seu peito pesado. Ricardo, você precisa me explicar, Clara pediu, a voz quase sufocada pela fumaça. Miguel parecia prestes a protestar, mas Ricardo foi firme. Clara, eu te encontrei porque precisava saber se você estava segura. Essa explosão foi um aviso. Ele gesticulou, o olhar apreensivo. E Lúcia, ela não está aqui para ser sua amiga. Ela é parte de algo muito maior. As palavras de Ricardo penetraram na sua mente, mas não faziam sentido. Lúcia agora sorria. Um sorriso que mais parecia um desafio do que um sinal de aliança. Acha mesmo que você é a única que pode ver a verdade? Você não faz ideia do que está acontecendo. O mundo ao redor de Clara se transformou em um turbilhão. As sirenes se aproximavam, a multidão em pânico, e tudo parecia desmoronar em questão de segundos. Você está mentindo, Clara gritou, tentando se manter firme. Mentindo? Sobre o quê? O olhar de Lúcia agora era cortante, quase letal. Você acha que tudo isso não era uma questão de tempo? Não percebe que já está dentro? Que sempre esteve?
E então, em um movimento rápido, Lúcia puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo triangular. Clara reconheceu imediatamente. Era uma explosão controlada, um detonador. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Lúcia não estava apenas envolvida. Ela era a porta-voz de algo maior, algo do qual Clara nunca quis fazer parte. Não, o que você vai fazer? Clara gritou, alarmada. Miguel parecia igualmente chocado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Só vamos libertar a vila deste lugar podre. Essa é a única chance que temos. Lúcia sorriu, mas não era um sorriso de esperança. Era uma promessa sombria. Assim que Lúcia pressionou o botão, o tempo pareceu parar. Clara sentiu um frio na espinha. Lúcia, não, pare! Mas, de repente, um grito cortou o ar. Clara virou-se e viu a figura encapuzada de Miguel. Agora com a mão estendida para Lúcia. Pare, não faça isso. Naquele instante, tudo se desfez. A explosão não foi dela, mas de uma segunda figura que saiu da multidão. Um homem que ninguém reconhecia. Ele tinha um olhar raivoso e explosivo, enquanto avançava em direção a Lúcia, gritando. Você não pode fazer isso, Lúcia. Eles não merecem. A explosão que se seguiu foi ensurdecedora. Clara sentiu um calor avassalador, as chamas dançando em sua direção. Tudo se transformou em um borrão de gritos e correrias. O chão parecia se mover sob seus pés. Todo aquele cenário se tornou um pesadelo. Miguel, vamos! Clara gritou, mas ele estava paralisado. Miguel! O caos aumentava, e o que deveria ser um momento de união, agora se transformava em um afastamento que poucos poderiam prever. Clara olhou para o homem em meio ao fogo e à fumaça, e algo pareceu familiar. O rosto, embora parcialmente oculto, trouxe uma onda de pavor. O homem não era um estranho. Era alguém que estava muito mais conectado à sua vida do que ela jamais pensou. Clara se lembrou. Era Jonas, o namorado que desaparecera sem explicação anos atrás. O coração dela disparou. Jonas! Ele a olhou com os olhos cheios de emoção, mas havia uma determinação que tirava o fôlego dela. Clara, não é o que você pensa. Eu voltei para salvar você. Confusão e desespero misturaram-se profundamente em Clara. Salvar? De quem? De você? O chão tremia sob seus pés, mas a revelação do retorno dele a fez estremecer. Lúcia é parte de um plano maligno. Ela te usou. Jonas gritou, sua voz quase se perdendo em meio ao frenesi. Mas Clara não podia aceitar. Em um segundo, tudo o que ela conheceu estava em risco. As sirenes cortaram a cidade e a fumaça encobriu os rostos. Clara olhou para Lúcia e, em um lampejo, viu quanto a artista estava envolvida em tudo. O que mais não sabia? Jonas, por favor, Clara exultou. As palavras fugindo. O que está de fato acontecendo aqui? Como você sabe disso? Porque eu estava lá. Eles me forçaram a ir. E eu não podia dizer. Mas eu sempre estive por perto, Clara. Eu sempre olhei por você. O olhar dele era intenso, cheio de dor. E Clara sentiu algo mudar. Você desapareceu. As palavras dela saíram como um grito de desespero. E a vida que você levou? A única pessoa que me ajudava a descobrir foi Lúcia. Ela não é quem você pensa. Naquele momento, o mundo ao redor começou a girar. E Clara precisava escolher. O que estava verdadeiramente acontecendo? As relações que formara, as amizades que cultivara. Tudo estava em risco. E mais uma vez a pergunta assaltou. Quem realmente era Lúcia? E quem Jonas realmente era em meio a tudo isso? E assim, a verdade começava a se desfazer diante de Clara.
deixando um rastro de incertezas que a deixava sem ar. A única certeza agora era que ela estava no centro de um labirinto de mentiras e traições. Uma nuvem pesada se formava sobre ela, e a única saída parecia se perder na escuridão ao redor. O que restava ainda para ser revelado? Clara estava à beira de uma transformação que mudaria tudo. O olhar de Lúcia, antes cheio de amizade, agora transparecia uma frieza que a deixou em estado de choque. A artista estava mais próxima de Miguel do que Clara jamais conseguiria imaginar. Seu coração disparava enquanto Ricardo falava, a confusão ocupando seu peito pesado. Ricardo, você precisa me explicar, Clara pediu, a voz quase sufocada pela fumaça. Miguel parecia prestes a protestar, mas Ricardo foi firme. Clara, eu te encontrei porque precisava saber se você estava segura. Foi o aviso. Ele gesticulou, o olhar apreensivo. E Lúcia, ela não está aqui para ser sua amiga. Ela é parte de algo muito maior. As palavras de Ricardo penetraram em sua mente, mas não faziam sentido. Lúcia agora sorria, um sorriso que mais parecia um desafio do que um sinal de aliança. Acha mesmo que você é a única que pode ver a verdade? Você não faz ideia do que está acontecendo. O mundo ao redor de Clara se transformou em um turbilhão. As sirenes se aproximavam. A multidão em pânico e tudo parecia desmoronar em questão de segundos. Você está mentindo! Clara gritou, tentando se manter firme. Mentindo? Sobre o quê? O olhar de Lúcia agora era cortante, quase letal. Você acha que tudo isso não era uma questão de tempo? Não percebe que já está dentro? Que sempre esteve? E então, em um movimento rápido, Lúcia puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo triangular. Clara reconheceu imediatamente. Era uma explosão controlada, um detonador. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Lúcia não estava apenas envolvida. Ela era a porta-voz de algo maior. Só vamos libertar a vila deste lugar podre. Essa é a única chance que temos. Lúcia sorriu, mas não era um sorriso de esperança. Era uma promessa sombria. Assim que Lúcia pressionou o botão, o tempo pareceu parar. Clara sentiu um frio na espinha. Lúcia, não, pare! Mas de repente um grito cortou o ar. Clara virou-se e viu a figura encapuzada de Miguel, agora com uma mão estendida para Lúcia. Pare! Não faça isso! Naquele instante tudo se desfez. A explosão não foi dela, mas de uma segunda figura que saiu da multidão, um homem que ninguém reconhecia. Ele tinha um olhar raivoso e explosivo enquanto avançava em direção a Lúcia, gritando: Você não pode fazer isso, Lúcia. Eles não merecem. A explosão que se seguiu foi ensurdecedora. Clara sentiu um calor avassalador, as chamas dançando em sua direção. Tudo se transformou em um borrão de gritos e correrias. O chão parecia se mover sob seus pés. Todo aquele cenário se tornou um pesadelo. Miguel, vamos! Clara gritou, mas ele estava paralisado. Miguel! O caos aumentava. E o que deveria ser um momento de união, agora se transformava em um afastamento que poucos poderiam prever. Clara olhou para o homem em meio ao fogo e à fumaça, e algo pareceu familiar. O rosto, embora parcialmente oculto, trouxe uma onda de pavor. O homem não era um estranho. Era alguém que estava muito mais conectado à sua vida do que ela jamais pensou. Clara se lembrou. Era Jonas, o namorado que desaparecera sem explicação anos atrás. O coração dela disparou. Jonas? Ele a olhou com os olhos cheios de emoção, mas havia uma determinação que tirava o fôlego dela. Clara, não é o que você pensa. Eu voltei para salvar você. Confusão e desespero misturaram-se profundamente em Clara. Salvar? De quem? De você? O chão tremia sob seus pés.
Mas a revelação do retorno dele a fez estremecer. Lúcia é parte de um plano maligno. Ela te usou! Jonas gritou, sua voz quase se perdendo em meio ao frenesim. Mas Clara não podia aceitar. Em um segundo, tudo o que ela conheceu estava em risco. As sirenes cortaram a cidade e a fumaça encobriu os rostos. Clara olhou para Lúcia e, em um lampejo, viu quanto a artista estava envolvida em tudo. O que mais não sabia? Jonas, por favor. Clara hesitou, as palavras fugindo. O que está de fato acontecendo aqui? Como você sabe disso? Porque eu estava lá. Eles me forçaram a ir, e eu não podia dizer, mas eu sempre estive por perto, Clara. Eu sempre olhei por você. O olhar dele era intenso, cheio de dor, e Clara sentiu algo mudar. Mentira! Você desapareceu! As palavras dela saíram como grito de desespero. A única pessoa que me ajudava a descobrir foi Lúcia. Ela não é quem você pensa. Naquele momento, o mundo ao redor começou a girar e Clara precisava escolher. O que estava verdadeiramente acontecendo? As relações que formara, as amizades que cultivara, tudo estava em risco. E mais uma vez a pergunta a assaltou. Quem realmente era Lúcia? E quem Jonas realmente era em meio a tudo isso? Antes que pudesse pensar, uma nova onda de caos se aproximou. De repente, Clara percebeu algo estranho nos olhos de Lúcia. Estava além de qualquer raiva ou desprezo. Havia um brilho de algo que parecia quase familiar. E o que era isso? Clara sentiu que havia algo mais profundo, algo oculto sob a superfície desta luta. As vozes da multidão começaram a se misturar em um murmúrio crescente. As sirenes estavam por toda parte. Clara hesitou, sem saber o que fazer. A confusão girava em sua mente como uma tempestade. Mas, em meio ao desespero, uma revelação aconteceu. Ricardo começou a rir, um riso que não condizia com a situação. Vocês realmente acham que é só isso? Lúcia, Jonas, todos nós? Estamos apenas começando. A incredulidade tomou conta da cena. O que ele estava insinuando? Foi um momento que nenhum deles se preparou. Os olhos de Ricardo brilharam como se estivesse se preparando para revelar um segredo que mudaria tudo. Eu sou o núcleo desta história, e vocês nem desconfiam. O que isso significava? O choque percorreu os corpos como um choque elétrico. As coisas estavam ficando demais. Clara olhou para os rostos de seus amigos, agora sem saber se eram realmente amigos, e sentiu que tudo que havia acreditado estava prestes a ser desmantelado. A verdade se aproximava como um furacão prestes a devorar tudo. Ricardo, o que você quer dizer com isso? Clara perguntou, a voz falhando entre o medo e a pressa. Mas Ricardo apenas sorriu, um sorriso que ecoava em uma certeza sombria. A história de todos nós se entrelaça de maneiras que você nunca imaginou. E o que vier a seguir é mais do que qualquer um de vocês pode suportar. Enquanto tudo desmoronava ao redor, Clara percebeu que a única coisa certa agora era que cada um deles, inclusive ela, estava amarrado a um destino que decidira antes mesmo de nascer. E isso era só o começo. Clara estava à beira de uma transformação que mudaria tudo. O olhar de Lúcia, antes cheio de amizade, agora transparecia uma frieza que a deixou em estado de choque. A artista estava mais próxima de Miguel do que Clara jamais poderia imaginar. O coração dela pulsava acelerado enquanto Ricardo falava, a confusão pressionando seu peito. Clara, eu te encontrei porque precisava saber se você estava segura. Essa explosão foi um aviso. Ele gesticulou nervoso. E Lúcia, ela não está aqui para ser sua amiga. Ela é parte de algo muito maior. O peso das palavras de Ricardo caiu sobre Clara como uma tempestade. O pivô de sua vida estava prestes a desabar. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, quase desesperada.
Mas a resposta de Lúcia veio como uma lâmina cortante. Você realmente acha que eu sou a única manipuladora aqui? Somos todos marionetes, Clara. A diferença é que eu sou a única que teve coragem de se libertar. O tom dela era desdenhoso, e Clara sentiu seu sangue ferver. Então, no meio do caos, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o ar. Clara girou e tudo em sua volta ficou em câmera lenta. Foi um misto de cores e sons, uma colisão brutal de realidade. O chão tremia e a fumaça subia como um dragão furioso. Quando tudo desacelerou e ela conseguiu distinguir as silhuetas, viu alguém se erguer das sombras. Uma figura encapuzada. O coração dela parou. O homem, antes apagado na confusão, revelava-se para ser Ricardo, mas havia algo de diferente nele. Um brilho sinistro iluminou seus olhos. Ricardo, o que você fez? Clara mal pôde sussurrar. O punho dele estava fechado em torno de um dispositivo espelhado. Suas características de antes, agora distorcidas em uma expressão sombria. Eis a verdade, Clara, disse Ricardo, sua voz ressoando com um poder desconhecido. Eu sou o verdadeiro líder aqui. Lúcia, Miguel, Jonas, todos são peças em meu jogo. E você? Você é o prêmio final. A revelação a atingiu como um canhão desgovernado. Você está mentindo. A negação escapou de seus lábios sem crença. Ricardo soltou uma risada fria. Mentindo? Isso é apenas o começo. Eu trouxe você de volta a este lugar pela razão mais simples. Porque você é a única que pode me ajudar a realizar meus planos. E agora, tudo se revela. O chão tremeu novamente. Clara percebia que as atitudes de Ricardo não eram apenas sobre vingança. Ele estava orquestrando algo grandioso, algo que a colocava no centro daquela tempestade. A multidão ao redor deles começou a murmurar, a confusão se transformando em pânico. Olhares aterrorizados, perguntas sem respostas flutuavam no ar. A verdade começou a se desdobrar como um filme. Clara recordou momentos, pequenas pistas que agora pairavam como um espectro. Cada rosto, cada sorriso, cada próxima dramática reviravolta, tudo fazia parte de um enredo muito maior. Um enredo que ela nunca soube que estava protagonizando. Miguel, Lúcia! Clara gritou, chamando-os para perto. Mas enquanto eles tentavam se afastar do caos, percebendo que estavam ao seu redor como sombras de algo muito mais obscuro, a pressão aumentou. Clara sentiu as lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. A traição feriu mais profundamente do que qualquer ferida física. Com um movimento rápido, Ricardo pressionou um botão. O dispositivo em sua mão soltou uma luz forte que iluminou a noite. E uma explosão de fragmentos metálicos disparou em todas as direções, espalhando caos na multidão. Clara sentiu que uma dor cortante perfurava seu peito, não só devido ao ocorrido, mas porque agora, no seu coração, havia uma nova verdade. Todos estavam jogando um jogo sujo. Agora você vê a verdade, Clara! Ricardo gritou, rindo enquanto se afastava. Ninguém está a salvo. Esse é o novo mundo. Sem saber se fugia ou lutava, Clara estava encravada em uma escolha cruel. A fumaça obscurecia sua visão, os ecos da explosão retumbando em sua mente. Ela olhou para Miguel e Lúcia, percebendo que cada um deles agora representava uma parte do seu próprio destino. Os segredos estavam expostos como feridas abertas. Não havia como voltar atrás. Clara, precisamos ir, Miguel gritou. Mas o tom dele era misto de desesperação e determinação. E bem ali, entre o caos e a fumaça, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, Clara percebeu que precisava decidir de uma vez por todas em quem realmente poderia confiar.
e o que tudo isso significava para o futuro dela. O que mais Ricardo escondeu? A verdadeira batalha ainda estava por vir, e a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais turva. Clara estava bem. O olhar de Lúcia, antes cheio de amizade, agora transparecia uma frieza que a deixou em estado de choque. A artista estava mais próxima de Miguel do que Clara jamais poderia imaginar. O coração dela pulsava acelerado enquanto Ricardo falava, a confusão pressionando seu peito. Clara, eu te encontrei porque precisava saber se você estava segura. Essa explosão foi um aviso. Ele gesticulou, nervoso. E Lúcia, ela não está aqui para ser sua amiga. Ela é parte de algo muito maior. O peso das palavras de Ricardo caiu sobre Clara como uma tempestade. O pivô de sua vida estava prestes a desabar. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, quase desesperada. Mas a resposta de Lúcia veio como uma lâmina cortante. Você realmente acha que eu sou a única manipuladora aqui? Somos todos marionetes, Clara. A diferença é que eu sou a única que teve coragem de se libertar. O tom dela era desdenhoso e Clara sentiu seu sangue ferver. Então, no meio do caos, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o ar. Clara girou e tudo em sua volta ficou em câmera lenta. Foi um misto de cores e sons. Uma colisão brutal de realidade. O chão tremia e a fumaça subia como um dragão furioso. Quando tudo desacelerou e ela conseguiu distinguir as silhuetas, viu alguém se erguer das sombras. Uma figura encapuzada. O coração dela parou. O homem antes apagado na confusão revelava-se para ser Ricardo, mas havia algo de diferente nele. Um brilho sinistro iluminou seus olhos. Ricardo, o que você fez? Clara mal pôde sussurrar. O punho dele estava fechado em torno de um dispositivo espelhado. Suas características de antes, agora distorcidas em uma expressão sombria. Eis a verdade, Clara, disse Ricardo, sua voz ressoando com um poder desconhecido. Eu sou o verdadeiro líder aqui. Lúcia, Miguel, Jonas. Todos são peças em meu jogo. E você é o prêmio final. A revelação a atingiu como em caminhão desgovernado. Você está mentindo. A negação escapou de seus lábios sem crença. Ricardo soltou uma risada fria. Mentindo? Isso é apenas o começo. Eu trouxe você de volta a este lugar pela razão mais simples. Porque você é a única que pode me ajudar a realizar meus planos. E agora, tudo se revela. O chão tremeu novamente. Clara percebia que as atitudes de Ricardo não eram apenas sobre vingança. Ele estava orquestrando algo grandioso, algo que a colocava no centro daquela tempestade. A multidão ao redor deles começou a murmurar. A confusão se transformando em pânico. Olhares aterrorizados, perguntas sem respostas flutuavam no ar. A verdade começou a se desdobrar como um filme. Clara recordou momentos, pequenas pistas que agora pairavam como um espectro. Cada rosto, cada sorriso, cada próxima dramática reviravolta, tudo fazia parte de um enredo muito maior. Um enredo que ela nunca soube que estava protagonizando. Miguel, Lúcia! Clara gritou, chamando-os para perto. Mas enquanto eles tentavam se afastar do caos, percebendo que estavam ao seu redor como sombras de algo muito mais obscuro, a pressão aumentou. Clara sentiu as lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. A traição feriu mais profundamente do que qualquer ferida física. Com um movimento rápido, Ricardo pressionou um botão. O dispositivo em sua mão soltou uma luz forte que iluminou a noite.
e uma explosão de fragmentos metálicos disparou em todas as direções, espalhando caos na multidão. Clara sentiu que a dor cortante perfurava seu peito, não só devido ao ocorrido, mas porque agora, no seu coração, havia uma nova verdade. Todos estavam jogando um jogo sujo. Agora você vê a verdade, Clara. Ricardo gritou, rindo enquanto se afastava. Ninguém está a salvo. Esse é o novo mundo. Sem saber se fugia ou lutava, Clara estava encravada em uma escolha cruel. A fumaça obscurecia sua visão, os ecos da explosão retumbando em sua mente. Ela olhou para Miguel e Lúcia, percebendo que cada um deles agora representava uma parte do seu próprio destino. Os segredos estavam expostos como feridas abertas. Não havia como voltar atrás. Então, como se o universo estivesse conspirando, uma figura apareceu entre as chamas. Clara quase não acreditou no que via. Era Sara, sua irmã, que estava perdida há anos. Clara ficou paralisada. Sara? Os olhos de Sara brilhavam com determinação, mas havia um sorriso perturbador em seu rosto. Clara, você não imagina quão profundo nosso laço é, disse ela, sua voz cheia de uma confiança que parecia irreal. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Clara se sentia tonta. O que estava acontecendo? Você está do lado dele? O ar se tornava mais pesado e a confusão a consumia. Não do lado dele, mas ao lado do que realmente importa. E agora, esse jogo precisa terminar, respondeu Sara, com um olhar que misturava amor e traição. De repente, todo o conhecimento que Clara tinha sobre Sara, sobre sua vida, se desfez em fragmentos. Ela havia prometido proteger sua família. Mas agora parecia estar do lado de quem queria destruí-la. Você não pode fazer isso, Sara! Clara gritou, sua voz ecoando sob a destruição. O que mais ela não sabia? Mas neste instante, algo aconteceu. O chão sob seus pés começou a rachar. A realidade estava prestes a se desmoronar, e as palavras de Sara ecoavam em sua mente como um eco distante. Clara sabia que a luta estava apenas começando, e a verdadeira batalha estava à sua frente. A escolha entre seguir seu coração ou enfrentar a verdade sombria que agora a cercava. O futuro parecia incerto, e enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Clara percebeu que mais do que amigos e inimigos estavam em jogo. Era a própria essência do que a tornava quem era. Ao adentrar essa nova e caótica realidade, a pergunta ficou insistente. Até onde Clara iria para desvendar o que realmente se escondia sob a superfície de todas as suas certezas? Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob ela. O riso de Ricardo ecoava em sua mente como um mantra maligno. Você é a única que pode me ajudar a realizar meus planos. E agora, tudo se revela. As palavras dele a paralisaram, e a dor de trações se intensificou. No meio do caos, Clara olhou para Lúcia e viu um traço de fragilidade. A frieza de antes se transformara em uma expressão de desespero. Eu só queria liberdade, Clara. Lúcia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo estava me manipulando desde o início. Eu não sou uma vilã. Você precisa acreditar em mim. E naquele momento, Clara sentiu um fio de conexão. O verdadeiro jogo estava sendo revelado. A traição não era apenas de Lúcia ou de Miguel, mas de um jogo muito maior que os envolvia a todos. Clara viu tudo como um quebra-cabeça que agora se rearranjava em sua mente. Vocês precisam sair daqui. Jonas, que até então permanecera em silêncio, recebeu a palavra.
Eu conheço a fundo os planos de Ricardo. Ele está tramando algo ainda pior, e se não agirmos agora, a vila será devastada. O olhar de Clara se estreitou. A noção de que sua vida, suas amizades e até seu lar estavam em risco a fez querer agir. Eram todos parte de um mesmo jogo. Ricardo, o que mais você escondeu? Gritou, desafiando. Ricardo riu, mas havia um tremor em sua voz. Vocês pensam que podem me parar? Aí está a beleza disso. Eu sou o Criador e na linha entre o bem e o mal sempre haverá sacrifícios. Chega! Gritou Clara, seu coração batendo forte. O tempo parecia voar enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Ela olhou para Jonas, Lúcia e depois para Miguel, que parecia tão perdido quanto ela. Todos precisavam decidir de que lado estavam. Muito bem, então vamos acabar com isso de uma vez por todas, afirmou Clara, a determinação queimando em seu olhar. Ela fez um sinal para que todos se aproximassem. Temos que unir nossas forças e impedir Ricardo. Clara, como você vai fazer isso? Perguntou Miguel, a dúvida evidente em sua voz. Mas em vez de hesitar, Clara respirou fundo e viu o que precisava ser feito. Vamos expor a verdade. Vamos mostrar à vila que Ricardo não pode governar nosso destino. As feições de cada um mudaram, uma centelha de esperança surgindo ali. A sala estava cheia de sussurros, conforme Clara revelou seu plano. O que era uma luta individual agora se transformou em um batalhão. Os passos ecoaram quando avançaram juntos em direção a Ricardo, que se tornara um monstro em seus próprios olhos. Vocês não vão conseguir, Ricardo gritou. Mas a força da união deles estava sendo formada, e assim, em um único movimento, Clara avançou para ele. O olhar de determinação dizia tudo. Isso termina agora. E naquele instante, tudo começou a se iluminar. Uma explosão de luz, não de destruição, mas de revelação envolveu a sala. Clara, Lúcia, Miguel e Jonas se ergueram, finalmente se unindo em um propósito que ultrapassava suas limitações anteriores. A conexão deles estava mais forte do que qualquer traição. Mas tão rapidamente quando vieram, a luz se dissipou, e com ela a vida da vila mudou para sempre. Clara se sentiu leve, como se a verdadeira liberdade a envolvesse. Havia um novo entendimento no ar. E embora o futuro ainda estivesse repleto de incertezas, a batalha já não era mais individual. Clara olhou para os amigos que lutaram ao seu lado e, por um momento, sorriu. Eles eram mais do que um grupo. Eram uma família. Mas uma nova questão permaneceu. O que Ricardo faria agora? E assim, com muitas perguntas sem resposta, Clara e os outros sabiam que a estrada à frente ainda estava repleta de desafios. Mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Se você teve essa experiência com a gente, este é o momento de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo continue a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e suas revelações. Você precisa ser parte dessa comunidade.